transferência do Gerson, né? O famoso eu já sabia, né? Mas tá oficializado agora, né? Tanto no Twitter do Flamengo, quanto no Twitter aí do Olympique de Marselha também. Tá em francês, inclusive. Meu francês é péssimo, né? Mas o Olympique de Marselha anunciou um acordo com o clube brasileiro, o Flamengo, pela transferência definitiva do Gerson. Acho que eu fui bem aqui no francês. Também tá meio óbvio ali, E esse né? príncipe? Convenhamos. Que é esse É príncipe? acordo de príncipe, né? É que o Gerson é o príncipe da acordo bola. com o príncipe Gerson é o príncipe da Gerson bola, é o príncipe da bola, entendeu? Deve ser isso. Nossa. Ai, olha aí, ó. O Flamengo traduziu assim. Eu acho que o Flamengo tá mais certo que a gente aqui, viu? Ó. Clube de Regatas do Flamengo anunciou acordo, em princípio, pela transferência permanente do Gerson pro Olympique de Marselha. O nosso príncipe. O que acontece aqui nessa história? Olha lá. O Gerson estava com a seleção brasileira, né, olímpica, né, com a Sérvia ali para os amistosos e tal, e ainda vai defender o Flamengo. Ele é esperado em Curitiba para o jogo contra o Coritiba pela Copa do Brasil. E o acordo indica que será avaliado constantemente o tempo dessa permanência dele, dependendo das carências do Flamengo por conta das convocações para a Copa América. Então não é aquela, fechou o negócio, ele vai para lá. Não, vai ter um bem bolado aí, ó, para dar uma segurada no Gerson aí por causa dos desfalques do Flamengo aí nesse período de Copa América. É isso mesmo? Tem que segurar enquanto der? Ô, meu amigo, foi embora, já tá com a cabeça lá, pode ir. O Flamengo já recebeu alguma grana? Vai entrar, né? Que eu saiba, ó, vai receber, tá no futuro, vai receber cerca de 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais, por aditivos, por metas que podem chegar a 30 milhões de euros, né? É uma grana boa. Eu entendo da seguinte forma, William. Não assinou o contrato, não recebeu, ele ainda é jogador do Flamengo. Se ele ainda é jogador do Flamengo, e o Flamengo, as competições não param, quando a seleção joga, as competições continuam, para mim esse é um grande problema esportivo, né? Muitas discussões dessas aí iam diminuir bastante. O Flamengo tem que utilizá-lo. Não está assinado ainda, agora assinou o contrato, aí é um risco. Apesar que o Olympique ainda não está em atividade, está parado lá, por causa da Eurocopa, é o período de férias daqueles que não foram convocados para a seleção, então não tem atividade para ele ir para a França agora. E se o Flamengo não recebeu e não assinou nenhum tipo de contrato cedendo o atleta, ele é jogador do Flamengo, tem que ser utilizado. Vamos ver se vai ter a Copa América, como o Eduardo falou aí agora, vai haver ainda um julgamento. Se acontecer a Copa América, vamos ver a convocação do Tite. Espero que até nessa convocação tenha uma coerência de não levar muitos jogadores de um clube só, porque, volto a dizer, é um absurdo, tem a seleção jogando, os campeonatos continuam, e aí certamente os clubes vão ser prejudicados, e alguns muito prejudicados. O Flamengo aí nesse período ficou sem jogar, vai ter que encaixar esses jogos na frente. Inclusive tem um quinta-feira contra o Curitiba. Acho que assim, enquanto tem a possibilidade de utilizar o atleta e esse atleta, volto e vou ser repetitivo, se não foi assinado o contrato e se não recebeu, ele ainda é atleta do Flamengo. Está aí na frase, a princípio. O que é esse a princípio? De repente é a assinatura, é o recebimento da primeira parcela, é condicionado à apresentação. Quando que é a apresentação do elenco do Olympique? Tudo isso pode estar condicionado a esse a princípio, né? E aproveitar que está na tela aí, o assunto não é mais esse, mas eu não poderia deixar de me manifestar e parabenizar o Facincani pelo belíssimo discurso dele, e eu assino embaixo. Eu estou com ele. É muita hipocrisia, tá? Assim, não quero continuar esse assunto que eu já falei que me faz mal, mas eu estou com o Facincani de cabo a rabo do que ele falou. É muita hipocrisia. Muito bem. Eduardo de Menezes, você sabe que a gente está falando aqui da saída do Gerson, né? Tem uma matéria no Globo, que a gente teve acesso, viu, enfim, falando sobre um Rogério Ceni isolado, tá? Não sei se você viu a matéria. Então, eu anotei alguns tópicos aqui dessa matéria,
dizendo o seguinte: nenhuma contratação que ele pediu saiu do papel. Nada. Aí ele tem a questão das ausências. São 7 titulares ausentes. Ele treina aí com 16 atletas só do elenco principal, né? Porque além das convocações para as seleções brasileiras, tem as convocações para outras seleções, né? Elaborou treino sozinho, improvisou preparador físico, e que é uma situação ali no Flamengo de que ele e a equipe dele são utilizados ali como escudo. Ou seja, tudo vai em cima do Rogério Ceni. Perdeu, Rogério Ceni. Ganhou, mas não jogou bem. Covid, Rogério Ceni. Tá? É tudo Rogério Ceni. Então, assim, é uma matéria que traz essa análise e até algumas informações. Você acha mesmo que o Rogério Ceni está se sentindo isolado? É um cara que está isolado. Se sentindo, a gente não sabe como ele está se sentindo, mas passa essa impressão que ele está isolado no Flamengo e que ele virou escudo para-raio de tudo que é ruim? Primeiro, William, eu não sei se os companheiros concordam aqui, mas o Rogério pode ser campeão da Libertadores ou Mundial e vão falar, então meu time não jogou bem. A impressão que eu tenho é que o Rogério, ele nunca vai agradar. E isso eu acho muito ruim, porque o Rogério trabalha, você citou todas as condições adversas e ele seguiu trabalhando. Ou alguém viu aqui alguma manifestação do Rogério, uma manifestação pública. O que está acontecendo? Olha, não tenho condições. Olha, o Rogério, ele tem o extracampo dele muito voltado para o campo, e aí eu explico. No Fortaleza, ele foi moldando o CT. Por quê? Era um problema, uma adversidade, ele reconstruiu a rota para que aquilo mudasse. E aí ele fez uma condição de trabalho melhor, ele criou essa condição. No Flamengo, me parece muito isso, William. Então, primeiro, o torcedor sempre está insatisfeito. E eu não sei se isso chega para a diretoria, porque eu não estou lá no dia a dia, mas a leitura que eu faço é muito essa. O time pode jogar mais. Ganhou de 5, podia ser 6 ou 7. Foi campeão? Mas também... Então não tem mais também. Eu acho que as pessoas deveriam considerar o Rogério e o trabalho dele e fazer uma leitura diferente. Agora, o Rogério vem, e o Flamengo foi muito criado em cima da imagem do Jorge Jesus. E aí eu falei até aqui no BB Debate, quando o Mister voltou para Portugal, eu falei, Mister, lá é diferente, lá não tem a chave do CT, lá você não entra na reunião da diretoria, chegou o Mister, arruma aí. Então lá não é assim, o Mister lá era o senhor Gávea, se a gente pode chamar assim, o cara que chegava e falava, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não sei também, o Inicial... Não tem o cavaco lá, né, Edu? Então, e lá não tinha... Não tem, né? Então ele não tinha, o Jorge Jesus, tanto é que ele foi para lá, ele voltou, é o país dele, ele encontrou dificuldade, porque no Flamengo ele era visto de uma outra maneira. Então também há uma crítica, o Jorge Jesus fez um excelente trabalho, o Rogério está no caminho para fazer um excelente trabalho, é um trabalho ótimo. Agora, eu acho que também não precisa ser Jorge Jesus, dar a chave, fazer o que dá, não, ele mandava em tudo. Mas eu acho que as pessoas deveriam dar um pouquinho mais de respaldo ao Rogério, porque me parece sempre isso. O Rogério. Então, William, é isso que eu queria colocar, porque o Rogério tem feito um trabalho muito... Você acha que ele não tem respaldo, Edu? Eu acho que as pessoas precisam dar mais respaldo. Você acha que ele está sem respaldo? Da diretoria do Flamengo, eu acredito que ele poderia ter um pouco mais de respaldo. Ele poderia, William. Ele não pode ter que improvisar o preparador. Ele não pode ter 16, porque aí de fato, e mesmo assim, ele está entregando no campo. E se dá uma oscilada? Também você viu ele aí? Porque o futebol é muito isso, William. As pessoas não reconhecem os próprios erros. Elas jogam pro próximo. Quem que tá passando aí que não podemos jogar essa bomba? Então, se as coisas no futebol não melhorarem assim, no caso do Flamengo, precisa dar um pouco mais de respaldo. Condições para o cara trabalhar. Então eu vejo muito essa situação pro Rogério. E o Rogério segue trabalhando. Ele não externou isso ainda, né? E acho que dificilmente vai fazer. Lembrando que o Rogério também é desfalque para o Flamengo porque foi diagnosticado com Covid-19. Ô Sormani, te passa essa impressão que o Rogério Ceni não tem respaldo ou tem pouco respaldo, deveria ter mais da diretoria do Flamengo? Te passa isso ou não? Não, sinceramente não. Eu acho que ele tem um respaldo grande do Brás. Se não tivesse, ele já teria sido demitido. A pressão segue sendo muito grande. Não, obrigado, Flamengo campeão, obrigado, Rogério, passar bem com o ferro elétrico. E por aí vai. A torcida pressiona demais. A mídia flamenguista também, não toda, né? Mas boa parte. E o Braz segura. O Braz está segurando. Ele e o Spindle estão segurando. Eu acho que respaldo da diretoria ele tem. Se não tivesse, já estaria fora. Agora,
ele não conta com a simpatia do torcedor do Flamengo. Não conta. Não conta. O torcedor espera mais. Espera sempre mais esse time do Flamengo, um time que tem dificuldade para ganhar jogos, onde o torcedor tem uma expectativa de que não haja não vai haver dificuldade alguma para ganhar, e o time não corresponde em campo, escalações que o torcedor não gosta, colocando o Arão de zagueiro. A ideia do Diego foi ótima, de volante, mas o Arão de zagueiro não agrada. Enfim, o torcedor não gosta do Rogério Ceni. Não vou dizer todo o torcedor, porque aí é um exagero. Mas a maior parte, acho que a esmagadora maioria da torcida do Flamengo não gosta do Rogério Ceni. Ele só está no Flamengo porque ele conta com o apoio da direção do futebol, do Braz e do Spini. O Facinca, o Sormani falou aí do respaldo do Braz. Eu concordo, hein? Eu concordo. Agora eu te pergunto, qual é o peso desse respaldo? Porque a pergunta, ontem a gente estava analisando aqui, você lembra, Facinca? Aliás, o Sormani não estava no programa, mas ele deve lembrar porque ele mandou mensagem ontem durante o programa, ele estava participando do programa, o Sormani, mesmo que à distância. Interagindo. É o seguinte, tava lá, tava interagindo. E aí, ô Facinca, é o seguinte, a gente mostrou a sequência do Flamengo. Tem a Copa do Brasil agora contra o Curitiba, jogo de ida e volta, e tem os jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode, de repente, com tantos desfalques, tantos problemas, depois dessa sequência, acho que eram 7 jogos do Campeonato Brasileiro nesse período de Copa América, ele pode não estar ali, de repente, num G4, né? Esse respaldo, hoje, é suficiente para sustentar o Rogério mesmo após um período complicado, mesmo o Rogério não tendo necessariamente culpa no cartório, por tudo isso que a gente falou? Esse respaldo é grande o suficiente, na tua opinião, para segurar o Rogério, mesmo depois desse período de Copa América, entregar o time ali em quarto, quinto, no máximo, ali no Campeonato Brasileiro? Não, William, não. O Flamengo, ele vive sempre num limite, sempre numa cobrança que ela, às vezes, até é nociva para quem está no comando da equipe, né? No caso do Rogério. Claro